Existe um erro silencioso que destrói pessoas inteligentes. Não é falta de capacidade, não é falta de esforço, é reagir quando deveria observar. A maioria das pessoas perde o controle antes mesmo de perceber que perdeu. Elas falam quando deveriam calar, atacam quando deveriam esperar, desistem quando deveriam apenas respirar. E entre todos os homens que aprenderam a dominar esse impulso primitivo, existe um nome que se destaca acima de todos: Miyamoto Musashi. Ele não ficou famoso apenas por vencer duelos. Ele ficou famoso porque nunca lutava no estado emocional errado. Enquanto outros eram dominados por raiva, medo ou ansiedade, Musashi permanecia vazio. E hoje você vai entender como ele construiu essa mente fria, não como teoria, mas como sobrevivência. Antes de continuarmos, faz algo simples agora. Se inscreve no canal, deixa seu like e comenta. Eu controlo minhas reações. Agora volta comigo. O Japão do século XVI era um ambiente feito para quebrar mentes fracas, violência constante, instabilidade, humilhação pública, morte repentina. Foi nesse mundo que nasceu Takezo, o garoto que mais tarde seria conhecido como Miyamoto Musashi. Desde cedo, ele aprendeu algo duro. Quem reage por impulso, morre cedo. Takezo não era calmo. Muito pelo contrário, ele era impulsivo, agressivo, movido por emoções fortes, e isso quase o matou. Aos 13 anos, Takezo entrou em seu primeiro duelo real. Não havia regras, não havia juiz, só 2 corpos e uma lâmina. Ele venceu, mas não venceu com clareza. Após o combate, seu corpo tremia descontroladamente, a respiração estava curta, a mente girava como se ainda estivesse lutando. Ele percebeu algo assustador. Durante a luta, ele não estava no controle. Ele estava sendo arrastado pela adrenalina. E isso o incomodou profundamente, porque se dependesse apenas da emoção, um dia ela o trairia. A maioria das pessoas ignora esse momento. Musashi não. Ele entendeu cedo que emoção é energia bruta, e energia bruta, sem direção, vira caos. Raiva acelera decisões ruins. Medo cria movimentos atrasados. Euforia gera descuido. O problema não era sentir, era agir enquanto sentia demais. Nos anos seguintes, Takezo passou a observar algo curioso. Em confrontos menores, quando estava calmo, lutava melhor. Quando alguém o provocava, seu desempenho caía. Não porque fosse fraco, mas porque a mente interferia demais. Ele começou a perceber que o verdadeiro inimigo não estava à sua frente, estava dentro. Foi durante uma de suas jornadas solitárias que ele conheceu um monge zen. O homem não parecia impressionado, não demonstrava medo, não reagia às provocações de Takezo. Isso irritou o jovem guerreiro. E foi exatamente isso que o monge queria. Depois de observá-lo por horas, o monge disse algo simples: "Você luta bem, mas sua mente nunca está onde seu corpo está." Aquela frase ficou, porque era verdade. Takezo estava sempre adiantado demais, ou atrasado demais, ou pensando no golpe que viria, ou preso ao golpe que acabou de passar. Nunca no agora. O monge apresentou então um conceito que não tinha nada a ver com força. Mushin, mente sem apego. Não ausência de pensamento, mas ausência de apego ao pensamento. Quando você se apega à raiva, ela guia sua mão, disse o monge. Quando se apega ao medo, ele trava seus pés. O homem perigoso é aquele que sente tudo, mas não segue nada. Esse foi o início da transformação real. Musashi não começou tentando ser calmo. Ele começou tentando não reagir imediatamente. Entre o estímulo e a ação, ele criou um espaço, um segundo de silêncio interno, e esse segundo mudava tudo. O treino não era confortável. O monge o provocava, humilhava, ignorava, não para quebrá-lo fisicamente, mas para observar quando sua mente perdia o controle. Cada reação impulsiva era corrigida com silêncio, nenhuma bronca, nenhuma explicação, apenas consequência. Com o tempo, Musashi começou a notar algo novo. As emoções ainda surgiam, mas não duravam. A raiva vinha e ia, o medo aparecia e passava. Ele não se identificava mais com elas. Ele não dizia mais, "Eu sou a raiva." Ele dizia, "A raiva está aqui," e vai embora. Isso muda tudo. Foi aí que Musashi se tornou imprevisível. Porque homens previsíveis reagem igual sempre. Homens perigosos escolhem quando reagir. E Musashi começou a escolher. Em duelos posteriores, adversários tentavam provocá-lo. Insultos, ameaças, jogos psicológicos.
Nada funcionava. Musashi não respondia. Não porque era fraco, mas porque sabia que quem reage perde a posição. Essa habilidade se tornaria sua maior arma. Não a espada, não a força, mas a capacidade de permanecer estável quando o outro já havia perdido a si mesmo. Quanto mais Miyamoto Musashi aprendia a não reagir, mais perigoso ele se tornava. Porque a maioria dos homens luta em resposta. Eles atacam porque foram provocados. Defendem porque sentiram medo. Avançam porque a raiva subiu. Musashi não. Ele esperava. E esperar em combate é uma forma de domínio psicológico. Nos duelos seguintes, algo começou a acontecer. Os adversários tentavam ler Musashi. Buscavam tensão no corpo, rigidez nos ombros, raiva no olhar. Não encontravam nada. E isso criava desconforto. Porque quando você não consegue ler o outro, sua própria mente começa a preencher os vazios. Dúvida, ansiedade, impaciência. Musashi percebeu isso cedo. O homem que permanece calmo força o outro a lutar contra a própria mente. Ele não precisava atacar rápido, precisava esperar o momento em que o outro perdesse o controle, e esse momento sempre vinha. Em um confronto, um espadachim conhecido por provocar seus inimigos começou a insultá-lo. Chamou Musashi de selvagem. Disse que ele lutava como um animal. Riu. Musashi não respondeu. Ficou parado, silencioso. O outro homem se irritou ainda mais. Atacou cedo demais. Musashi desviou por pouco e venceu com um único golpe, sem pressa, sem emoção. Depois daquele dia, Musashi passou a usar o silêncio como arma. Não falava antes do combate. Não reagia a provocações. Não explicava nada, porque explicação é uma forma de justificativa. E quem se justifica já está desequilibrado. Ele também começou a observar os próprios gatilhos. Quando alguém o insultava, sentia a raiva subir. Quando o oponente era famoso, sentia pressão. Quando estava sendo observado, sentia expectativa. Mas agora, em vez de seguir esses impulsos, ele os usava como sinal. Se algo me provoca, ali está a minha fraqueza. E trabalhava exatamente ali. Musashi não tentou eliminar o medo, ele o normalizou. Antes de duelos importantes, sentava em silêncio e observava o corpo. O coração acelerava. A respiração encurtava. Ele não lutava contra isso, ele deixava acontecer, até que o corpo entendesse que não precisava reagir. Esse é um ponto crucial. A maioria das pessoas tenta se acalmar fugindo. Musashi se acalmava ficando, presente no desconforto. Com o tempo, sua mente começou a se tornar estável mesmo em situações extremas. A lâmina do adversário vinha rápida, o perigo era real, mas o interior permanecia quieto. Isso não o tornava lento, tornava-o preciso. Em vários duelos, Musashi esperava o oponente cometer o primeiro erro. Não porque fosse passivo, mas porque sabia que emoção cria padrões. O homem com raiva ataca de forma previsível. O homem com medo recua de forma previsível. O homem ansioso antecipa de forma previsível. Musashi esperava o padrão aparecer e então encerrava a luta. Esse controle emocional também se manifestava fora do combate. Musashi não se envolvia em disputas inúteis, não respondia a críticas, não tentava convencer ninguém, porque entendia algo simples. Toda reação desnecessária rouba energia que poderia ser usada com intenção. Ele se tornou conhecido não apenas por vencer, mas por não se alterar. Homens mais jovens tentavam desafiá-lo apenas para provocar uma reação. Nunca conseguiam, e isso os enfraquecia antes mesmo da espada sair da bainha. Musashi também entendeu que mente fria não é ausência de agressividade, é agressividade controlada. Quando o momento exigia ação, ele agia com total compromisso, sem hesitar, sem raiva, sem pressa, como água caindo. Essa capacidade de esperar e agir no instante certo é o que separa a força bruta de domínio real. E Musashi levou isso ao extremo. Ele começou a chegar atrasado propositalmente aos duelos, não por desrespeito, mas para testar o estado mental do adversário. Enquanto o outro esperava, a mente se agitava, o corpo esfriava, a paciência se perdia. Musashi chegava e encontrava um homem já cansado mentalmente. Esse jogo psicológico não era truque, era consequência natural de alguém que não se deixava levar pelo impulso. Quem controla o próprio tempo controla a situação. Mas o maior teste ainda estava por vir. Um confronto onde não bastava ser técnico, nem forte, nem disciplinado. Um duelo onde a mente decidiria tudo. O teste final de Miyamoto Musashi não foi contra um homem qualquer.
foi contra alguém considerado invencível, Sasaki Kojiro. Um espadachim famoso por sua técnica perfeita, velocidade absurda e confiança inabalável. Homens experientes tremiam só de ouvir seu nome. Kojiro não perdia duelos. Ele esmagava adversários, e Musashi sabia disso. Mas também sabia outra coisa. Kojiro lutava movido pela própria imagem. Confiança demais, orgulho demais, emoção demais. E emoção, quando explorada, vira fraqueza. O duelo foi marcado para uma pequena ilha, isolada, sem plateia excessiva, sem saída. Kojiro chegou cedo, pontual, preparado, mentalmente tenso. Musashi não apareceu. Minutos passaram. Depois, horas. O sol subiu. O calor aumentou. A mente de Kojiro começou a se agitar. Onde ele está? Está fugindo? Está me desrespeitando? Cada pensamento roubava clareza. Musashi chegou deliberadamente atrasado. Não porque estava desorganizado, mas porque entendia algo simples. Quem espera, pensa. Quem pensa demais, perde presença. Quando finalmente apareceu, Musashi carregava uma espada de madeira, feita de um remo de barco. Nada refinado, nada elegante. Kojiro explodiu. Aquilo era um insulto, raiva, orgulho ferido, pressa. Tudo o que Musashi queria. Enquanto Kojiro gritava, Musashi permanecia vazio, respiração estável, olhar tranquilo, corpo solto. Não havia ódio, não havia medo, só atenção total. Quando o combate começou, Kojiro atacou com fúria. Golpes rápidos, precisos, violentos, mas previsíveis, porque emoção cria ritmo, e ritmo pode ser lido. Musashi esperou. Um instante a mais do que qualquer outro homem esperaria. E nesse instante, Kojiro se expôs. Um único movimento. Sem raiva, sem pressa, sem hesitação. O golpe acertou. Kojiro caiu. O duelo acabou antes que muitos percebessem que havia começado. Musashi não comemorou, não gritou, não levantou a espada. Apenas se virou e foi embora. Porque para ele, aquilo não era vitória. Era consequência. Esse momento selou sua lenda. Não como o homem mais forte, mas como o homem que não se deixava governar por si mesmo. Musashi provou ali que quem perde o controle interno perde qualquer batalha externa. Agora traz isso para a sua vida. Você não luta com espadas, mas luta com pressão. Pressão no trabalho, pressão financeira, pressão emocional, pressão social. E a maioria perde da mesma forma que Kojiro, reagindo, respondendo no calor do momento, tomando decisões emocionais, falando demais, agindo cedo demais. Musashi ensina algo simples e brutal. Não reaja. Observe. Entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Esse espaço é poder. Quanto maior o espaço, maior o controle. Você não precisa eliminar suas emoções. Precisa não obedecê-las automaticamente. Raiva não é ordem. Medo não é comando. Ansiedade não é direção. São sinais. E sinais não decidem. Se você quer aplicar isso, comece pequeno. Quando algo te irritar, espere 10 segundos. Quando sentir impulso de responder, respire. Quando quiser agir rápido demais, pare. Esse pequeno atraso muda tudo, porque quem age frio, age melhor. Musashi não vencia porque era invencível. Ele vencia porque nunca se entregava ao caos interno. E isso está disponível para qualquer pessoa disposta a treinar esse espaço entre emoção e ação. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreva no canal. Aqui a gente aprende a dominar a mente antes de tentar dominar o mundo. E comenta aqui embaixo, em que situação você mais precisa aprender a não reagir?